Olá, sejam bem-vindos ao canal Pacificamente. Eu sou Gabi Pires e hoje eu vim contar um, um monte de informação que me ocorreu nos últimos dias. Informação do tipo, só aprendi depois que eu virei mãe. Eu realmente não tinha noção do tamanho da responsabilidade que um ser humano tem. Eu não tinha. Não tinha. E eu só fui começar a aprender isso depois que eu virei mãe. Depois que eu tinha passado dos 30. E eu ainda nem sei se eu aprendi tudo que eu deveria ter aprendido nessa idade, né? Mas ser mãe para mim foi uma coisa fabulosa, magnífica, que me transformou como ser humano. Me levou à loucura. Não posso dizer que eu não tenha ficado um pouco mais doida depois de ser mãe, mas essa loucura me libertou. Me libertou de muita coisa, de muita crença, de muita informação que eu achava que era verdade, de muita coisa que eu tinha escutado quando eu era criança, que as pessoas me falavam: "Ah, quando você for mãe, você vai ver. Você vai ver o que é bom para tosse. Ser mãe não é fácil. Quando você for mãe, seu filho vai fazer a mesma coisa que você está fazendo." Enfim, espero que não. Mas agora, com a minha pequena, com um pouco mais de 3 anos, né, depois que passou daquela fase dos os terríveis 2 anos, outra crença, né, que não precisa ser assim tão terrível. Eu só descobri isso depois que realmente foi muito terrível passar por aquilo, por todas aquelas birras, toda aquela situação que ativava em mim muitos gatilhos. Eu ficava irritada, eu tive dificuldade de me controlar emocionalmente diante das birras. Algumas, às vezes, nem eram tão significativas assim, mas aquilo eu me sentia profundamente ofendida por uma criança de 2 anos que não tem capacidade de se autocontrolar, de se autorregular, e aquilo me ofendia. E eu fui em busca de informação. Fui pesquisar sobre como eu devia reagir diante daquilo. Qual devia ser a minha reação? Me deparei com muitos vídeos. Educação positiva, educação rigorosa. E fui lendo livros, alguns muito bons, que me ajudaram bastante. Realmente transformaram a minha mente e, consecutivamente, transformou a, a forma como eu era mãe. E diante de tanta transformação, eu vim aqui trazer para vocês e dizer que é possível, sim, ter uma maternidade mais tranquila e mais leve. Não quer dizer que não vai exigir esforço e trabalho, principalmente da gente. A gente mudar as nossas crenças, mudar a nossa postura. A criança vai continuar dando birra, vai continuar te provocando, vai continuar testando os limites dela dentro de casa, na rua, porque é o trabalho delas, eles estão inflando o pequeno ego delas. É uma fase muito importante para as crianças e a gente precisa permitir que elas façam isso. Mas nós também temos que fazer o nosso trabalho de educar. E principalmente de ser exemplo. Exemplo de autocontrole, de autorregulação, de postura. Tudo isso que eu não estava sendo. Eu não estava conseguindo, naquela época, ser esse exemplo que a minha filha precisava. E isso me aborrecia profundamente, profundamente, porque eu gritava,
e me senti extremamente culpada depois. E depois vinha o auto-martírio e toda aquela consequência terrível. Até que eu resolvi dar um basta nisso. E eu descobri, né, aquela voz dentro da gente, o Deus que fala dentro da gente, falou: a resposta está dentro de você. A resposta está no que você faz. E eu, atordoada, né, diante daquele momento que eu estava entregue ao desespero e à oração e tudo, eu tive uma certa dificuldade de entender aquilo que estava emergindo de dentro de mim. Eu falei, mas como está no que eu faço? Porque o que eu faço claramente está errado, porque essa resposta que eu estou tendo não é a certa. Não é isso. Aí eu me lembrei que anteriormente, antes eu atendia como Theta Healer e eu fazia reprogramação mental em mim e nas pessoas, para que eles tivessem reações diferentes, para que tivessem posturas, ações diferentes. E eu me lembrei disso, me lembrei de quando eu fazia o Theta Healing e eu pensei, será que é isso? Será que é isso que eu já faço que é a resposta? E eu fui fazer um teste. Fui pro meu cantinho, fiz o procedimento, entrei na frequência Theta e fui fazendo a reprogramação. Fui fazendo digging, fui investigando as crenças. E é impressionante como é maravilhoso. Como é maravilhoso. As crenças aparecem uma por uma. Como uma sequência de cartas, elas vêm. E é impressionante como elas fazem sentido. E quando a gente olha para elas, quando a gente enxerga essas crenças que nos prejudicam tanto, elas já deixam de fazer efeito. O fato de você reconhecer que aquilo é uma crença limitante, ela já começa a perder o efeito sobre a gente. E é o primeiro passo. Quando a gente reconhece, nós podemos começar a cancelar. Cancela, cancela, cancela. E essa é uma técnica muito maravilhosa, que além de identificar no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, todas essas crenças, a gente ainda pode pedir informação direto da fonte. E eu fui pedindo. E eu pedi, me ensina como ser mãe, me mostra como eu devo ser a mãe dessa garotinha. Qual é a mãe que ela precisa? Revela em mim a mãe que eu preciso ser para ela. E fui pedindo informações, e fui pedindo, e eu pedi. E eu pedi. O que eu fiz foi pedir informação para a fonte. E ela me deu. E está me fornecendo essa informação até hoje. Porque eu ainda faço essa prática diariamente para identificar, né, crenças limitantes que eu ainda não havia identificado até o momento. E pedir mais informações, porque todo dia é um desafio. Eles estão em crescimento contínuo. Tem sempre uma informação nova, uma pergunta deles. Ah, por que isso? Por que aquilo? Numa velocidade de 300 perguntas por minuto. E haja capacidade de raciocínio para você pensar naquilo. E aí tá outra coisa maravilhosa que eu aprendi. Ensinar ela a esperar por uma resposta. Por quê? Eu não quero falar qualquer coisa. Eu não quero encher a cabecinha dela com qualquer informação. Eu quero ter um tempo para pensar, para acessar a fonte, pedir fonte. Como eu digo para ela? Qual é a resposta que ela realmente precisa? Aquilo eu já ensino muita coisa para ela. Eu falo, espera um pouquinho,
Eu preciso pesquisar, eu preciso pensar nessa resposta antes de te falar. E ela, tá bom, mamãe. Eu não pensei que ela fosse ser tão tolerante assim à espera de uma resposta. E nesse momento eu descobri que eles são crianças, mas são incrivelmente inteligentes. E eles entendem a verdade da gente, a necessidade da gente. Se você disser para o seu filho, não sei a resposta, eu preciso pesquisar para te responder. Talvez no início ele dê uma birra, faça alguma coisa, mas depois eles vão ver verdade em você. Eles aceitam quando a gente responde com verdade. Eles entendem. E é impressionante isso, é impressionante. Bom, diante disso tudo que eu falei, eu só tenho a dizer que foi de muito aprendizado ter uma criança. Principalmente nessa idade extremamente desafiadora, porque foi o meu momento de maior autoconhecimento. Porque eu estava ao lado de uma criança que dava birra, provocava, acionava todo e qualquer gatilho emocional que eu tinha, e eu fui obrigada a olhar para isso e lidar, para não ser uma mãe caótica. Porque caótica é a criança. Ela é caótica e ela é assim por natureza, não tem o que se faça com ela. A gente pode fazer com a gente mesmo, que é investigar nossas crenças, o que a gente acredita, porque o que a gente acredita acontece. Se você acredita que a sua criança tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para dormir. Se você acredita, vai já prepara o prato lá, já pensando, nossa, ela já vai jogar tudo pro alto, não vai querer comer. Ela não vai nem experimentar. Ah, a hora do banho é difícil, não me obedece. Não vai obedecer. Ah, mas aí como eu faço? Pensamento cria realidade. A gente tem que começar a enfiar na nossa cabecinha que a nossa autoridade é suficiente. Eu sou a mãe certa, eu sou o pai certo para a criança que eu tenho. A resposta está dentro de mim. A minha criança tem um temperamento diferente da sua criança. Você é o pai, você é a mãe certa para essa criança que você tem. Você vai saber lidar com esse temperamento. Busque lá uma técnica para criança melancólica, criança fleumática, criança reumática, sei lá o quê. Mas antes de testar qualquer técnica, enfia na sua cabeça que você é autoridade suficiente, que você vai conseguir colocar em prática. Põe isso no seu coração e vai lá estudar a sua técnica com alegria e com fé e com confiança de que vai dar certo, que você vai conseguir educar sua criança. E busca a fonte. Vai lá, fecha os olhos, respira fundo e conversa com a fonte. Fala, fonte, mostra em mim todas essas crenças. Tudo que prejudica a minha maternidade, mostra em mim, me deixa ver, me revela. Me ensina, me mostra, me deixa ver o vídeo certo que vai me mostrar qual é a técnica, o que eu preciso fazer com essa criança minha, da forma como ela é. A resposta já está dentro de você. Não quer dizer que você não precisa, às vezes, estudar, porque a fonte, ele valida as nossas informações. Às vezes você acha, como aconteceu comigo, isso também eu aprendi. Vou contar, mas deixa eu finalizar aqui. Você tem uma noção do que você precisa fazer com essa criança, mas você está em dúvida. Mas será que está certo? Será que está errado? Daí você se depara com um vídeo, com uma informação, com
um amigo que vem conversar com você e fala de tal técnica. Ah, para criança desse jeito, é bom você conversar. Ou às vezes sua criança, você precisa ser mais rígido com essa criança. Não, você tem que ser mais rígido, mais rigoroso, isso e aquilo. Aí essa informação te valida. Mas você precisa entender que a sua crença vai definir se a sua maternidade é caótica ou se é leve. A sua criança é caos, mas a gente que é pai e mãe, a gente precisa ser ordem. Nós temos que ser a ordem para o caos da nossa criança. O tipo de ordem que você precisa ser, você vai investigar dentro de você e vai receber essa validação da fonte depois, na forma de um vídeo, de uma informação, de uma conversa, como aconteceu comigo. Eu sempre tinha dúvida. A minha pequena, né, temperamento agressivo, explosiva, não gostava de esperar, não gostava de receber um não gosta de receber ordens. E eu pensava, como é que eu tenho que agir com essa criança? Educação permissiva, educação argumentativa, sei lá o quê. Que eu tenho que ser mais rigorosa com ela. O que eu faço com essa criança? E a fonte tentando me mandar informação. Faz isso, faz aquilo. E eu negando a informação. Eu falei, mas será que isso aqui dentro de mim tá certo? E, e eu fazia, eu testava, mas eu testava com dúvida. Eu testava com aquela dúvida: será que tá certo? Será que eu tô fazendo certo? Até que eu resolvi deixar ela fazer umas birras. Deixa essa criança esparramar aí no chão. Deixa, deixa. Fica aí, que eu vou estudar. E fui. Voltei para minha autossessão de Theta Healing, fui fazer minha limpeza, fui pedir informação e me deparei com uns vídeos. Só um minutinho que minha bateria tá acabando aqui. Me deparei com uns vídeos do YouTube que falavam sobre alguns livros. Eu vou falar aqui para vocês. Um deles se chama Crianças Francesas Não Fazem Birra. Esse livro é maravilhoso. Eu confesso que eu gostei muito dele. Nem tudo que ele fala eu consegui colocar em prática, ou precisei colocar em prática. Eu não sei se eu daria conta de fazer tudo que fala no livro, mas o pouco que eu fiz, que eu filtrei e falei, isso serve para mim, resolveu muito. É um livro maravilhoso, eu sugiro que vocês olhem, que vocês busquem esse livro, leiam, mesmo que a informação te incomoda um pouco, eu não tenho coragem de fazer isso. Essa técnica que eu também não tenho coragem de fazer, mas isso aqui dá certo, isso aqui eu vou tentar. Foi muito bom, porque o fato de saber que aquela informação era validada, tinha pais que educavam seus filhos desse jeito, e o fato de colocar na minha mente o seguinte: se a situação ficar extrema, talvez eu tenha que aplicar isso, mesmo eu não gostando. Esse pensamento fez toda a diferença. Porque você está disposto a fazer o que for necessário, faz com que talvez você não tenha que fazer. Foi exatamente o que aconteceu comigo.
Por exemplo, no livro fala para a gente ensinar a espera, desde que os bebês são pequenos. A partir dos 3, 4 meses, a gente começa a dar um tempinho para atender eles entre os choros. Eu fiz totalmente o contrário. Na hora que a minha filha suspirava, eu já pulava em cima dela, já alimentava, amamentava e pronto, resolvi. O livro fala o seguinte: se a sua criança não está no período próximo previsto de amamentação e chorar, não avance na criança. Espera uns segundinhos, espera uns minutinhos, de acordo com a idade dessa criança. Pega no colo primeiro, balança, mima, e se ainda assim não parar de chorar, você pode amamentar. Talvez a criança realmente esteja com fome. Aí nisso eu pensei, eu falei, nossa, comecei errado. Será que ainda dá tempo? Enfim, o livro fala que dá. O último passo é uma medida extrema de, por exemplo, deixar a criança chorando até dormir. O livro conta que isso não passa de 10, 12 minutos, mas 12 minutos chorando é um. Eu não sei se eu daria conta de deixar. Esse era o meu pensamento. Não sei se eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso. Mas eu já comecei a pensar, se a situação ficar muito ruim, e eu já tiver tentado de tudo, talvez eu tente essa técnica. Era um talvez muito grande, com o coração dolorido, só de pensar nisso. Mas enfim, fui terminando a leitura do livro, fui lendo, fui construindo novas ideias, o que foi maravilhoso, maravilhoso. Esse livro ele fala que tem um quadro, né, uma moldura fixa de rotina e que é extremamente rigoroso dentro desse quadro e extremamente flexível fora dele. Por exemplo, é extremamente rígido o horário de se alimentar, TV e o horário de dormir. Nisso daí eu já estava meio caminho andado, porque esses três aí eu realmente era muito rigorosa. Horário de comer, horário de dormir e TV. TV extremamente limitada era o que eu permitia. O horário de dormir, tinha o horário de dormir certo todos os dias. E os horários de comer me surpreenderam, porque ele recomenda, no livro conta que são 4 refeições por dia, mesmo as crianças pequenas, mesmo os bebês. Que eles, exceto os bebês que têm livre demanda, né? Depois da livre demanda, eles conduzem a alimentação dos bebês para essas 4 refeições. E as crianças não beliscam. Não tem aquele negócio de petisco. Ah, a criança está chorando na fila do médico, empurra um biscoito, dá um biscoito, sei lá o que, usa petisco para entrar no carro, na cadeirinha, para fazer isso, para não dar birra. Não tem isso. Isso trouxe uma tranquilidade extrema para mim. Foi pacificamente lindo. Eu pensei, beleza, tem gente fazendo isso, tem gente funcionando, beleza, vamos construir mais ideias. E eu comecei a aplicar lentamente. A minha filha me chamava e eu esperava os 2 minutinhos. É 2 minutinhos, é pouquinho. São doses homeopáticas de espera, doses homeopáticas de frustraçãozinha, de um nãozinho para cá, um nãozinho para lá, para a criança acostumar. E a gente também acostumar, a gente tem que aprender também a se falar não. Não, não seja tão permissiva. Mas eu quero fazer esse agrado, eu quero dar um biscoito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, por favor, não. A gente tem que acostumar a ouvir o nosso próprio não também.
Por quê? Porque se a gente não souber falar, ouvir o nosso não, a criança também não ouve. Porque se o nosso não tiver verdade pra gente, não tem verdade para ela também. Eles são muito espertos. Eles estão mais atentos ao que a gente faz do que ao que a gente fala. Então, para ser ordem no caos dos nossos filhos, primeiro a gente tem que ser ordem no nosso próprio caos. E isso é maravilhoso, isso proporciona para a gente muito crescimento, e principalmente crescimento espiritual, porque a gente começa a perceber, como eu comecei a perceber, o meu relacionamento com Deus. Nossa, gente, Deus é pai mesmo, né? E deve ser mãe também, porque para ter tanta paciência assim com a gente, não tem que ter muita paciência. E eu fui levando tudo isso para a fonte, fui levando tudo isso para Deus. Eu tinha dúvida, eu fazia isso concluso para Deus. Enviava essa mensagem, falava: Deus, julga isso aí para mim e me devolve uma resposta, me devolve um despacho e uma decisão. E assim foi. E eu tive todas as respostas que eu precisei. Todas. Todas as respostas. E no fim, as respostas que eu tive foram todas validações da informação que eu já tinha dentro de mim. Assim como eu digo para vocês, a resposta já está dentro de vocês. Você é a mãe, você é o pai certo para o filho que você tem. Você só precisa de uma validação e Deus te dá essa validação. Como, por exemplo, Deus nos permite errar. Ele nos dá espaço para errar. A gente erra, mas aí a gente tem que corrigir. A gente tem que pagar pelo nosso erro. E assim é com a criança. A gente precisa permitir que eles errem, que eles falhem, que eles percebam o próprio erro. Mas a gente também tem que ensinar eles a corrigir. Quantas vezes eles viram pra gente e falam: não gosto de você, não amo mais você, eu quero ir embora. E quantas vezes a gente fala isso com Deus? Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Daí a gente traz isso pra gente. Fala: gente, a gente não ama o nosso filho. Deus é perfeito. Deus talvez não tenha esses sentimentos baixos de raiva, de falta de paciência igual a gente tem. Deus é amor. E aí que a gente pega esse relacionamento e leva para os nossos filhos. Nós temos que ser amor também. E amor é educar, é permitir errar, é ensinar a corrigir os próprios erros, ensinar a pedir desculpa, ensinar a pedir perdão, ensinar a humildade. Como nós temos que aceitar que nós somos pequenos diante de Deus. Assim como são os nossos filhos, eles são pequenos diante da gente. Ensinar a hierarquia, ensinar o respeito. Não, não posso dizer aqui, né, que é fácil. Dá muito trabalho, mas é fácil. É fácil sim, porque quando a gente começa, é prazeroso. A gente começa a ver cada desafio da maternidade, da paternidade, como uma, um aprendizado, um degrau no crescimento, um degrau no relacionamento entre pais e filhos. A gente melhora como pessoa, como ser humano. A gente passa a ser ordem não somente no caos dos nossos filhos, mas caos
na, perdão, ordem na vida das pessoas à nossa volta, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, esse vídeo foi mais um desabafo, né? Um relato, um depoimento para você que talvez esteja aí precisando de alguma validação. E eu quis muito vir aqui e te validar e falar: você consegue. A resposta está dentro de você. Você é o pai, a mãe certa para o seu filho, para sua filha. A resposta está dentro de você, você só precisa de uma validação. E eu vim aqui para te dizer isso. Busque a validação na fonte. Busque a validação em Deus, porque Ele vai te dar. Ele vai te falar exatamente o caminho, exatamente o que você precisa fazer. E você precisa fazer com fé, com amor, com crença total de que vai dar certo, de que você vai conseguir, porque você vai conseguir. Você foi validado por Deus. E se você quiser mais informações sobre essa técnica maravilhosa, o Theta Healing, se você quiser saber como é, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem aí nos comentários. Eu vou deixar um fragmento dessa técnica. Eu vou fazer um vídeo com a informação que eu recebi. Como eu fiz comigo, eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram. Um beijo e até mais.